Deus, a esperança que você tem de uma renovação, de um comprometimento, de um crescimento na sua vida espiritual, a sua família, os seus parentes serão alcançados pela glória de Deus, que você possa, nesses 40 dias, se colocar diante do Senhor e buscar no Senhor os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos. Eu gostaria que você desse a mão a essa pessoa que está do seu lado. Nós vamos orar. Nós vamos começar. E eu quero te dar a oportunidade para você orar em favor dessa pessoa. Você vai orar primeiro a pessoa que está à sua esquerda e depois à sua direita. E pedir ao Senhor, para assim como nós estamos nessa campanha de renovação espiritual, onde nós buscamos o renovo do Senhor, onde nós buscamos a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, para que o seu irmão, a sua irmã possa receber uma porção dobrada, que a glória da segunda casa venha a ser maior do que a primeira, e que nesses 40 dias ele possa ser impactado pela presença do Espírito Santo, e que no decorrer desses dias nós possamos ser sim, tão somente alvo da presença do Espírito Santo nas nossas vidas, e que nós possamos ser sim, buscar no Senhor, consagrar a nossa vida, ter uma vida de oração, ter uma vida de comprometimento com o reino do Senhor, e que nesses dias o Senhor possa fazer algo diferente na nossas vidas, e que essa diferença venha fazer realmente algo que venha nos surpreender, e que venha fazer um crescimento espiritual para com a nossa vida, para com a nossa igreja, para que aqueles que vejam, possam ver o poder do Teu Espírito Santo em nós, na minha vida, na sua vida, para que o Espírito Santo venha ter a liberdade, e que nós possamos ser livres no Senhor, que nós possamos ter a liberdade de adorar o Senhor, que nós possamos crescer na presença do Senhor, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, e que nós possamos entender, não é aquilo que nós recebemos de Deus, não é aquilo que nós vamos receber na vida secular, mas sim aquilo que nós vamos ter na presença do Senhor, o conhecimento, a esperança, o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, que vai dar-nos a convicção, que ainda que nós passamos por deserto, nós sabemos que nós somos mais do que vencedor, porque nós não estaremos só, nós não estaremos abandonados, o Senhor estará conosco, assim como Ele foi com o teu povo ali no deserto, durante o dia, uma nuvem tão somente aplacando aquele sol escaldante, dando a direção, e durante a noite, aquela coluna de fogo, aquecendo no frio do deserto, iluminando o caminho para o teu povo passar, assim também seja conosco nesses dias, e nós podemos experimentar da glória de Deus, do poder de Deus sobre as nossas vidas, sobre o teu povo, Pai, sobre a tua igreja, Senhor. Nós clamamos para um novo tempo, um tempo, Deus, de liberdade na tua presença, um tempo, Deus, da tua presença em nossas vidas, um tempo, ó Deus, que nós possamos desfrutar, ó Deus, da tua alegria, do teu gozo, ó Pai, em que nós possamos ver e poder contemplar a tua glória, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre o nosso ministério, Senhor, sobre a nossa família, Senhor, Pai, no nome de Jesus, que nós possamos ser renovados, ó Deus, que nós possamos ter uma renovação poderosa sobre as nossas vidas, Senhor, sobre o nosso entendimento, de entender o que o Senhor é para nós, aquilo que o Senhor representa nas nossas vidas, Senhor, Pai, em nome de Jesus, não uma renovação, ó Pai, em que vamos ter uma liberdade, ó Deus, com libertinagem, mas nós vamos ter uma liberdade no Senhor, com comprometimento, com responsabilidade, ó Deus, adorando o Senhor acima de tudo, colocando a nossa vida, ó Deus, diante do Senhor, Pai, e colocando o Senhor em primeiro lugar das nossas vidas, Senhor. Abençoa cada departamento da tua igreja, Senhor. Ó Deus, que cada departamento, cada ministério, Senhor, seja renovado, ó Deus, seja cheio da tua presença, Senhor, seja cheio da tua glória, Senhor. Que cada líder, ó Deus, possa crescer nesses 40 dias, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, que cada membro, que cada família, possa crescer na Tua presença, Senhor, Pai, em nome de Jesus, fala conosco, ó Deus, dá-nos a Tua direção, Pai, abençoa-nos, ó Deus, abençoa Teu povo, Deus, abençoa, Deus, cada pastor desta igreja, Pai, ó meu Deus, Pai, que cada pastor possa ter, ó Deus,
uma experiência, Deus, uma convicção do Teu Espírito Santo, ó Pai, que cada pastor, Deus, possa se dedicar, ó Pai, em nome de Jesus, que cada professor da escola bíblica dominical, Pai, venha receber uma estratégia nova, Senhor, para falar, ó Deus, com seus alunos, na linguagem que eles entendem, Pai, no nome de Jesus, que nós não viemos buscar algo, ó Deus, para preencher a nossa alegria, Senhor, em coisas, ó Deus, desse mundo, mas que nós viemos, ó Deus, buscar, ó Deus, a Tua presença, que nos atrai estar aqui, ó Pai, não é o que vai ser feito, não é aquilo que vai estar proposto, ó Deus, por homem, mas a Tua presença neste lugar, Pai, é que nos atrai estar aqui, para Te adorar, para buscar a Tua face, Pai. Pai, abençoa, Senhor, abençoa, Deus, a equipe de louvor, toma nas Tuas mãos, Senhor, meu Deus, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar em cada instrumentista, em cada vocalista, meu Pai, no nome de Jesus, que eles possam crescer no Espírito Santo, ó Pai, que eles possam ser cheios do Espírito Santo, ó Pai, para que quando eles tocarem o seu instrumento, assim foi como Davi, assim também seja na vida deles, ó Pai, aqueles que for cantar, ao abrir, ó Deus, a Tua boca, ao suar do som da voz dele, ó Deus, a glória do Senhor enche esse lugar, Pai, e vidas sejam curada, vidas sejam libertas, Pai, em nome de Jesus, abençoa, Deus, os nossos diáconos, as diaconisas, toma nas Tuas mãos, Senhor, que cada diácono, cada diaconisa, seja cheio do Espírito Santo, assim como era Estevão, Pai, mesmo na luta, mesmo na dificuldade, eles possam contemplar a glória do Senhor, Pai, abençoa, Pai, toma nas Tuas mãos, que eles buscam a santidade, que eles buscam, Deus, a Tua presença cada dia mais, meu Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, ó Deus, cada ministério diante do Senhor, pedimos, ó Deus, que o Senhor seja com esta igreja de maneira muito especial, abençoa, ó Deus, o Instituto de Teologia, abençoa, ó Deus, os professores, abençoa os alunos, abençoa a escolinha, Senhor, nós colocamos diante de Ti, ó Deus, a secretaria e as pessoas que ali trabalham, nós colocamos cada um diante do Senhor, pedimos ao Senhor, Deus, que nesses 40 dias, nós podemos ter uma experiência nova com o Senhor, ó Deus, aquilo que o Senhor fez, já passou, Pai, foi para aquele momento, foi para aquela hora, era o maná que nós precisávamos, agora, Senhor, nós não queremos gota, nós queremos chuva de bênção, nós queremos ver o poder do Senhor neste lugar, para a vida ser curada, vida ser restaurada, vida ser liberta, vida ser alcançada, Deus, pelo Senhor, ó Deus, que nós possamos ver o inferno sendo saqueado, e o céu sendo povoado, ó Deus, que nós possamos ver, ó Deus, famílias, ó Deus, estruturadas no Senhor, casamento estruturado no Senhor, Pai, no nome de Jesus, que nós possamos ver vidas estruturadas, comprometidas com o Senhor, que nesses 40 dias, o Teu Espírito Santo tenha liberdade e traz-nos, ó Deus, a certeza e a convicção, Deus, que sem o Senhor, nada somos e nada podemos, ó Deus. Fala conosco, Pai, é a minha oração, em nome de Jesus, aleluia. Aproveita que você está de pé, pega a sua espada e abra comigo. Evangelho de João, João 8, a partir do verso 32. Diz assim a palavra do Senhor: então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que diz que seremos livres? Disse Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Pode se assentar.
que nós, nesses 40 dias, possamos deixar a religiosidade para trás da nossa vida. Que nós viemos tomar posse da liberdade que nós recebemos em Cristo Jesus. Que nós viemos ser revestidos daquilo que Jesus conquistou para nós ali na cruz. E que nós possamos ter liberdade de adorar o Senhor. Aonde estivermos, nós possamos expressar aquilo que Deus fez na minha vida e na sua vida. Não olhando quem está ao nosso redor, não olhando que ambiente nós estamos, mas para que todos saibam que nós somos livres, que nós adoramos o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, que nós fomos nascidos de novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Que essa novidade de vida possa fazer a diferença naqueles que estão ao nosso redor, aqueles que nos cercam, para que todos saibam que Jesus Cristo é o Senhor. E nós só somos livres em Cristo Jesus. Nós só somos livres como nós deixamos o Espírito Santo de Deus encher a nossa vida. Como diz a palavra, a boca expressa os nossos gestos, o nosso vestir, expressa aquilo que está o nosso coração cheio. Então, que a motivação do nosso coração possa ser a presença do Espírito Santo. E aquilo que eu e você falar, aquilo que eu e você vestir, aquilo que eu e você gesticular, seja para a glorificação do nome do Senhor. Que as pessoas possam ver e querer também a presença desse Espírito Santo na vida deles. Nós precisamos viver isso, amados. Nós precisamos colocar isso em prática nas nossas vidas. Nós somos livres. Livres para adorar o Senhor. Você não precisa ficar travado, você não está fazendo nada de errado. Você não precisa ficar com culpa, com a consciência pesada. Se você deixar o Espírito Santo de Deus manifestar na sua vida, você não tem o que preocupar. E que nesses 40 dias, nós como igreja do Senhor possamos buscar essa renovação. Como o apóstolo Paulo diz, que nós devemos renovar, nós não devemos conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente. Para que nós possamos experimentar daquilo que é bom, perfeito e agradável. Muitas vezes nós não experimentamos daquilo que é bom, perfeito e agradável, porque nós não renovamos, nós não deixamos o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Nós não deixamos ser moldados pelo Espírito Santo de Deus. Deixamos ainda que a velha natureza ainda surge ou ressurge das cinzas das nossas vidas. Mas que nesses dias, que a Igreja Batista Shalom possa ser tomado pela glória de Deus. Que nesses dias, cada membro dessa igreja possa se comprometer em consagrar a sua vida, em buscar a Deus, se colocar de joelho em oração, clamando ao Senhor, para um novo tempo, para uma história nova aqui nesse lugar. Como o pastor Wagner já falou várias vezes, como foi bom na Shalomzinha, aconteceu tantas coisas, tantos milagres, mas passaram. Nós precisamos de milagres hoje, nós precisamos do favor de Deus hoje, nós precisamos ser marcados pela glória de Deus hoje, nós precisamos de ver pessoas sendo curadas hoje, nós precisamos de portas abertas hoje, nós precisamos de ver a nossa cidade sendo restaurada pelo poder de Deus, é hoje. Nós precisamos ver uma igreja avivada hoje. Nós precisamos ver uma igreja ativa hoje, demonstrando o amor de Deus, fazendo a diferença nesse bairro, nessa cidade e em todo o país. Que seja 40 dias
da manifestação do poder de Deus sobre cada membro, em nome de Jesus. Amém? Querido, no dia 24, estará um encontrão dos homens e famílias, de 8 às 18 horas, no sítio Recanto Verde, no residencial Betânia. Então, você que queira participar, nosso diácono Luiz está lá atrás, você pode chegar e fazer inscrição com ele, eu tenho certeza que vai ser bênção. Não é só para os homens, é para toda a família. É um momento de confraternização, um momento que você vai ouvir a palavra, mas vai ter um momento de poder confraternizar com seus irmãos e poder se achegar mais e poder conhecer mais e mais uns aos outros. E temos também o grupo de crescimento. Por favor, o vídeo. Pequeno grupo. Isto é um pequeno grupo. É estarmos juntos com amigos para um café, para estudarmos a palavra de Deus, cuidarmos uns dos outros, conhecermos novas pessoas e principalmente fazermos novos discípulos. É convidar amigos para as nossas casas para conhecê-los melhor. E isso é uma ponte preciosa para que eles cheguem a Jesus e a Igreja de Cristo. O pequeno grupo é amizade, relacionamento, orar uns com os outros, é levar amigos a Jesus, é ser igreja. Aproveite a oportunidade e junte-se hoje mesmo ao pequeno grupo. Grupo de crescimento, nós temos vários endereços. Você pode ligar aqui na secretaria, ver o endereço, ver mais perto da sua casa e participar. É um momento de você crescer, onde você vai conhecer as pessoas. É um momento muito especial de você poder desenvolver até mesmo o seu ministério. Lembrando que domingo, ceia do Senhor, 8 horas da manhã. Então, domingo, 8 horas da manhã, venha já para podermos ministrar a ceia do Senhor. Quero pedir à igreja que esteja orando, que a partir de amanhã nós estaremos ministrando a Clínica da Alma, a partir das 19h30 ali no C3. E quero também dizer a você que fez a inscrição, entregou, mas não pagou, o seu prazo é até amanhã, às 10 horas da manhã. Se não pagar até 10 horas da manhã ali na secretaria da igreja, o seu nome será cortado. Tá? Então, você tem um prazo de amanhã até 10 horas da manhã. E até mesmo que nós acabamos que atropelar alguma coisa e passar das 100 vagas. Já está com 110 vagas, não é o nosso objetivo esse, o máximo é 100. Então, se você não pagar, vai até nos ajudar nesse sentido. Mas nós queremos que você seja ministrado ali. Então, eu gostaria que a igreja estivesse orando durante esses dias em favor da Clínica da Alma, para que Deus possa abençoar, para que Deus possa curar, para que Deus possa restaurar, para que Deus possa alcançar vidas ali naquele lugar e que seja um tempo de refrigério para aquelas pessoas que vão participar ali, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor? Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Com essa primeira música, eu vou chamar uma pessoinha aqui. Vou explicar também, irmãos, para não pode gerar ciúme em alguns irmãos. A Maria Rita pediu há algum tempo o pastor Wagner a oportunidade para cantar. E o pastor falou com ela: uai, você ensaiou? Ela falou que ia ensaiar e ele falou que se ela ensaiasse, ela podia cantar. E hoje ela ensaiou. Aí ela vai vir louvar o Senhor. Então, se você quer a oportunidade para a sua criança louvar o Senhor, é só pedir. As oportunidades estão aí. A paz, Senhor, irmãos. Amém. Se os irmãos puderem se colocar de pé, é uma música que todos conhecem, até para ajudar para ela não ficar tímida. Acho que ela não está.
falei com ela para agradecer a oportunidade. É assim que ela agradece. O aleluia não foi ensaiado, irmãos. Foi sincero mesmo. Ela gosta de dar aleluia e glória a Deus. Ela quer cantar Foi na Cruz também. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Continuar louvando e adorando ao Senhor. Hoje eu coloquei uns corinhos que muito tempo nós não cantamos. Os meninos até brincaram, os corinhos da Rosaura. Mas são corinhos que às vezes nós esquecemos. E nesses dias tão trabalhosos, onde que nós vemos a igreja se corrompendo, perdendo algumas características tão importantes que marcavam tanto nosso cristianismo. Então eu escolhi essas músicas, creio que ministrações que o Senhor fez na minha vida, no meu devocional, que eu creio que faz parte do devocional de muita gente aqui, e que trazem, que resgatam essas virtudes que nós às vezes temos perdido. Então vamos louvar, reunimos-nos aqui para glorificar o Rei, o Senhor Jesus, o único que é digno do nosso louvor, o único que é digno desse culto racional, do nosso sacrifício de louvor, o único digno do nosso tempo, do nosso esforço. Deixa nas mãos dele, entrega para ele. De nós mesmos esquecer e só pensar em Cristo, Rei Jesus. De nós mesmos esquecer e só pensar nele, o Rei Jesus, Senhor. Você pode levantar as suas mãos? Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus, o Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus. Levantemos
reunimos-nos aqui. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para te glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorar o Rei Jesus, Senhor. Esse é o motivo que nós estamos aqui, Senhor, para glorificar Teu nome. É por isso, Senhor, que nós nos reunimos aqui hoje, para glorificar Teu nome. É para glorificar Teu nome, dizer que o Senhor é formoso, dizer que o Senhor é Rei, que o Senhor é Deus, que não há outro além de Ti, que não há outro acima de Ti. Oh Senhor, recebe o nosso culto, recebe o nosso louvor, recebe o nosso coração, recebe a nossa vida, recebe a nossa gratidão, recebe as nossas palavras de adoração. Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Nós cantamos que Tu és formoso, porque Tu és Senhor, formoso és. Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, Tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, acende a chama, ó Pai, e nunca deixa ela se apagar, Senhor. A chama do Evangelho, a chama do primeiro amor, aquele amor que arde por Ti e pelas Tuas coisas. Vem com Teu fogo e limpa, purifica, faz resplandecer aquele primeiro amor, o primeiro amor por Ti. Senhor, formoso és. Tua face eu quero ver,
Senhor. Limpa o nosso coração. Tira, arranca tudo que não foi o Senhor quem colocou. Limpa, brilha, faz resplandecer em nós a chama do primeiro amor, para que possamos ser luz nas trevas, luz na escuridão. Limpa, limpa, aleluia. Oh, aleluia. Ah, Pai, eis-nos aqui com o nosso coração, te apresentando as nossas falhas e temores e pedindo a Ti misericórdia, misericórdia de nós. Em fervente oração, vens o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Então entrega para Ele. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que Ele tem todo o poder. Quando tudo deixares no altar, entrega tudo. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder virá em teu socorro, virá em teu socorro. Quando tudo, mas entrega para Ele. Deixa diante dEle, entrega para Ele. Tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo faltar, se orares então, sei que o teu coração goze a paz que só o Senhor pode dar. Oh, é por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando, entregando no altar. Quando tudo perante Ele, entrega pra Ele e todo teu ser Ele controlar, só então, só Ele há de
deixares no altar. Oh Deus, ajuda-nos, Senhor, a entregar tudo no teu altar, sem ficar segurando daqui, sem tentar com as nossas forças aqui. Às vezes a gente pensa, Senhor, que entregou tudo, mas a gente fica preocupado aqui, com uma pontinha, segurando a pontinha da corda aqui. Oh, Senhor, nos ajuda. Vem, Senhor, controlar todo o nosso ser, para que possamos sentir essa paz que só o Senhor pode dar. Essa paz que excede todo entendimento. Mesmo passando por tribulações, por lutas, sentimos essa paz que só o Senhor pode dar. Quando abrimos a nossa alma e entregamos tudo, sem reservas no teu altar, deixando tudo em tuas mãos. Então vem, Senhor, controlar todo o nosso ser, cada cantinho escuro, cada porta que às vezes nós trancamos por dentro do nosso coração. Vem hoje, Senhor, porque o Senhor pode abrir qualquer porta. O Senhor tem a chave do nosso coração. Tem lugares que só o Senhor pode entrar, porque o Senhor vai até a divisão da alma. Só o Senhor pode chegar até ali. Nos ajude a entregar tudo nas tuas mãos. Nos ajuda. Por isso nós te pedimos que faça um renovo em nós. Renova-nos, para que tudo isso aconteça em nossa vida. Jesus, eu não quero mais ser a mesma, já não quero ser igual. Peça a Ele para te renovar. Renova-me, Senhor. Oh Jesus, só Tu podes fazer isso. Põe em mim Teu coração, Teus olhos, Tua mente. Oh. Porque tudo que há dentro de mim, eu sei que não há nada que preste em mim, Senhor. Eu sei que precisa ser mudado, então eu te peço, muda. Porque tudo que há dentro
Sempre nós necessitamos mais de Ti. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo de Deus nos renova e nos enche da presença dEle, que essa igreja seja cheia dos dons espirituais para que a glória do Senhor seja vista aqui neste lugar. Quero convidar a irmã Doris, que vai trazer a palavra para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Irmã, fica à vontade. Boa noite, queridos. A paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Bom estarmos aqui neste lugar para adorar o Senhor com a nossa vida, para adorar o Senhor com a nossa postura, com a nossa conduta. Abra sua Bíblia comigo, querido. Na Epístola de Paulo a Filemon, Pai, nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque o seu amor sobre nós é infalível, Pai. Deus, obrigado por essa noite, Deus. Obrigado porque o Senhor já tem ministrado aos nossos corações. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe a este lugar, porque maior é o seu anseio em falar conosco, em nos tornar livres, para vivermos a vida que o Senhor conquistou para nós. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor. Portanto, o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar, em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Jesus Cristo. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me sirva nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a se afastar de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo.
Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Amém? Essa carta dá um certo pavor, né? O pastor Wagner escreveu uma carta dessa para o senhor, pastor Kennedy. A gente nem pensa, irmãos, em atender. E nós passamos pela Bíblia, vemos essa carta inúmeras vezes e às vezes nós não atentamos para ela. Do que Paulo quer nos ensinar aqui, da grandeza desse ensinamento. Onésimo era um escravo, fugitivo. Provavelmente, ele também tinha roubado a Filemon antes de fugir. E ele poderia escolher, decidir, permanecer fugindo ou se entregar e voltar para a casa do seu senhor. Se ele fugisse, queridos, se ele continuasse a fugir, ele poderia ser pego pelos soldados romanos, porque o escravo tinha uma marca nele, né? Assim como os crentes têm uma marca, os outros olham para você e falam, é crente. Principalmente aqueles que não gostam de crente. Não olha para nós e fala, é crente. Nós temos uma marca. O escravo tinha uma marca. E se ele fosse pego por um soldado romano, ele seria preso. Se ele fosse encontrado por um caçador de recompensas, ele ia levar ele a Filemon e receber uma boa grana por isso. E Filemon tinha o direito de matá-lo por causa da sua rebeldia. Ele poderia escolher. E ele preferiu fugir. Até que um dia ele foi preso. E lá na cadeia, ele achou um homem cheio do poder de Deus. Ele achou um homem que ele não murmurava das suas prisões. Ele achou um homem que tinha tanta vida em si, tanta alegria, tanto prazer, tanta liberdade, que as cadeias não o prendiam. E ele foi encontrado pelo amor do Pai. E ali ele se converte ao Senhor Jesus. E eu creio que ele entende que precisava consertar algumas coisas. E como nada acontece por acaso, quem que ele se converte através da vida de quem? De Paulo, que também evangelizou o seu senhor, Filemon. E o que Paulo faz? Vê a postura daquele escravo. Vê que nele realmente havia a vida de Deus. E ele fala, olha, eu vou interceder em seu favor. Vou mandar uma carta para Filemon. Talvez se Onésimo lesse essa carta antes de entregar, ele ia ficar surpreso. Mas, Jesus, eu errei? E aí o Senhor manda uma recomendação dessa? Não tem nem jeito do meu escravo, do meu senhor negar um pedido desse? Não tem nem como. Onésimo sabia dos riscos. Ele sabia que se ele voltasse para Filemon podia pegar um ferro, igual marca boi, aquecer ali no fogo, marcar a cara dele, com uma letra F de fugitivo. Imagina a dor na alma daquele homem, queridos. Não era só a dor do ferro quente, não. Ele sabia que isso podia acontecer. Filemon podia colocar ele num tronco, cortar a cabeça dele. Ele sabia que isso podia acontecer. Mas ele também sabia que agora, como nova criatura, ele precisava resolver as pendências do passado. Ele precisava, porque a palavra do Senhor diz que nós precisamos ser irrepreensíveis. E se ele não consertasse isso, isso ia perseguir ele para o resto da sua vida. Quando nós encontramos com Jesus, ele faz isso conosco. Ainda que a nossa vida seja preciosa demais para nós, a causa do Evangelho era maior. A causa de Cristo era maior. E ele entendeu que se fosse preciso ele morrer
para mostrar que hoje ele era uma nova criatura, ele estava disposto a fazer isso. Então, Paulo manda essa recomendação, que dá um certo medo na gente, né? Se eu e você recebêssemos uma carta dessa, eu não sei o que ia passar na sua mente. O que o pastor está pensando? Ele é meu dono agora? Fala a verdade, querido. Jesus é o seu dono. Quando os discípulos se converteram, eles não tinham mais nada de precioso em suas vidas, a não ser falar do amor de Deus. Hoje nós nos convertemos e nós queremos ganhar coisas, alcançar coisas, ter coisas. E se Jesus falar assim, estou voltando amanhã, prepara-te. Muitos de nós vão falar, não, peraí, deixa eu casar primeiro. Ano que vem, Deus, eu já estou terminando aqui minha faculdade, eu já estou engajado nas coisas, espera só mais um pouquinho, Pai. Muitos de nós pediríamos ao Senhor para esperar mais um pouquinho. Muitos de nós. Não estamos preparados para Jesus voltar agora. E sabe que eu vejo de lindo aqui, nesse sentimento de compaixão de Paulo? Ele tinha um sentimento de compaixão por Onésimo, mas ele também queria ensinar a Filemon. Você converteu, querido. Você é nova criatura. Lá na sua casa tem uma igreja e você precisa dar exemplo. Você fala de um evangelho, agora está na hora de você viver esse evangelho. Está na hora de você colocar em prática. Na casa de Filemon tinha uma igreja, irmãos. Você vê que ele manda uma epístola, ele não manda para a igreja de Colossenses, onde Filemon estava. Ele manda pessoalmente. Se ele manda uma carta dessa aqui para a igreja, e a igreja lê o que o pastor Wagner está pedindo para o pastor Kennedy na frente de todo mundo, ia gerar um constrangimento. E ele ia se sentir obrigado a fazer. E Paulo disse, não sinta obrigado a fazer. Faça por amor. Faça porque você entendeu que Cristo te salvou, que Cristo te fez livre. E agora você tem a oportunidade de alforriar o seu escravo. Ele agora não vai ser inútil mais. Ele vai ser um irmão em Cristo. Ele vai te ajudar aí na igreja. Vai ajudar as outras pessoas, vão olhar o seu exemplo. E não vão olhar para você e te chamar de frouxo. Que você tinha que tomar uma postura com ele. Que você tinha que matar ele para nenhum escravo fugir mais. Ele vai mostrar que Jesus entrou na sua vida e hoje você é diferente. Hoje você faz coisas diferentes. Hoje a sua postura é diferente. E o Senhor começa a ensinar ali a Filemon a liberar o perdão. Quantos de nós, amados, não somos livres em Jesus para vivermos a vida que Ele conquistou para nós, porque nós não queremos liberar o perdão. Porque nós não queremos liberar as pessoas que nos magoaram, que nos roubaram. Nós queremos dar o troco. Já reparou que quando tem notícia ruim, que eles falam que morreu uma pessoa boa, você se lamenta, e quando morre uma pessoa ruim, que mata um monte de gente, e foi tarde. Vocês já ouviram isso ou vocês já falaram isso? Não vamos ser hipócritas. Já falamos. Não vamos ser hipócritas. Ô, glória! Irmãos, nós somos nova criatura, queridos. Nós precisamos viver aquilo que Jesus ensinou. Porque a palavra do Senhor diz que Deus tem prazer na morte do justo. E não do ímpio. Nós tivemos um velório lá na igreja semana passada, se não me falha a memória. E quantos lamentos, né? Quantos pesares. Mas o irmão estava pronto, queridos. Um dia antes dele falecer, ele disse, eu estou pronto, Jesus. Se o Senhor quiser me levar, pode me levar.
Isso é motivo de alegria, queridos. É motivo de alegria para nós. É claro que a família vai sentir a falta, a saudade, vai sentir, queridos. Mas a palavra do Senhor diz que Deus tem prazer na morte do justo. Então que nós venhamos aprender isso. Se o Senhor falar, olha, sua pedra, eu estou cantando ela essa semana. Querido, vá em paz. Aquilo que deixou aqui, ele vai providenciar alguém para fazer. Não se preocupe. E o Senhor estava ensinando ali não só a Filemon, mas toda aquela igreja. Era uma igreja grande. A igreja sabia do que tinha acontecido. E quando aquele escravo entrasse ali, agora convertido, crente, enviado por Paulo, quem fundou a nossa igreja. Nós olhamos para as pessoas, às vezes nós vemos o passado das pessoas, esquecemos que agora elas são nova criatura no Senhor. Quando nós deixamos as coisas velhas para trás e nos tornamos nova criatura, o Senhor nos dá a oportunidade de viver daqui para frente, queridos. E nós precisamos aprender a olhar para o irmão com esse olhar. Já reparou que a igreja é totalmente aberta para adentrar por aquelas portas uma pessoa toda enlamaçada pelo pecado? Toda. Não vou nem citar que tipo de pecado. Mas nós somos abertos. Mas muitas vezes nós não aceitamos a falha do irmão. Nós não aceitamos. Nós olhamos para o irmão, não, você é crente há tanto tempo, você não tem o direito de errar não, meu filho. E nem vai receber meu perdão mais não. Se ele se render ao Senhor e pedir perdão, querido, se o Senhor o perdoa, por que é que nós não vamos perdoá-lo? Nós precisamos olhar para essa pessoa e receber a ministração dessa pessoa, se ela é uma nova criatura. Nós precisamos aprender isso. E aqui, nessa epístola, Paulo queria tratar do amor e do perdão na vida de Filemon. Era um líder da igreja. Ele não o expôs ele. Mas ele falou com uma persuasão, com uma autoridade. Ele praticamente ordenou, né? Essa solicitação dele era uma ordem. E nós cristãos, nós já caminhamos tanto que tem algumas coisas, querido, que é ordem. Nós precisamos fazer e pronto. Não espera você sentir um arrepio na sua alma para você liberar o perdão, não. Porque perdão é decisão. Amor é decisão. Eu decido. Você não vai sentir vontade de fazer. Principalmente quando nós somos feridos. Você não vai sentir vontade. Mas o Senhor diz para nós que nós precisamos liberar. Sabe para quê? Para verdadeiramente sermos livres. Para verdadeiramente viver a vida que Ele conquistou para nós. Muitos de nós temos vivido à margem daquilo que o Senhor sonhou para nós. Porque não queremos liberar o perdão. Porque temos dificuldade de amar as pessoas. Quantas vezes, talvez você conhece uma história assim aqui na igreja, do irmão A e do irmão B, que estão aqui há alguns anos, um não fala com o outro, porque lá no passado, quando eles nem eram crentes ainda, tinha acontecido uma coisa, e aí aquilo passou e ficou, e aí os dois vêm para a igreja e não se resolveram. Não virou, irmão? Você lembra? Lá no passado, rapaz, eu fiz isso e isso com você. Você me perdoa em nome de Jesus. Hoje eu sou nova criatura. Aí, quando o irmão não faz isso, ele não se resolve, e ele está crescendo em Deus, pastor, e ele recebe a oportunidade de estar ministrando, o outro lá, eu nem vou receber isso. Somos assim ou não? Se resolvam, queridos. Nós precisamos nos resolver.
nós precisamos ser irrepreensíveis. E sabe que eu admiro também aqui, nessa história desse escravo. Eu sei que já teve a abolição da escravatura já, há muitos anos, mas esses respingos refletiram na minha família. Meu avô, ele era um escravo alforriado. Quando ele casou com a minha avó, ele já era viúvo de 3. Então, você imagina a idade dele com a idade dela. Era muitos anos. E ele recebeu o sobrenome do senhor lá, que era o senhor dos pais dele, né? Ele cresceu ali naquele meio, os pais viveram na senzala, eram escravos, e ele cresceu, recebeu o sobrenome. Vai saber se ele também não era filho do dono, né? Vai saber, né? Para receber o sobrenome, vai saber. Mas ele não falava isso quando ele era vivo, né? E na minha família, queridos, nós sabemos que os escravos, eles tinham a sua própria cultura. Eles tinham a sua forma de culto. E não era para Deus, e nós sabemos disso. E a minha família, de geração em geração, herdou aquilo ali. Pensa uma família que tem pai de santo, mãe de demônio, como é? Feiticeiro, bruxo, de degrauzinho, de degrauzão. Pensa numa coisa. Pois é, queridos, é de lá que o Senhor me libertou. E vieram de geração em geração. Mas Deus tinha algo para a minha vida. E Ele quis nos poupar. Nós ainda temos na nossa família as pessoas que continuam nessa prática. E aí, quando eu olho esse escravo aqui, que ele se encontra com o Senhor Jesus, e a história dele era mudada. Meu avô também foi um pai de santo. Mas, para a glória de Deus, ele morreu convertido ao Evangelho. Porque Deus faz. Deus alcançou ele. E foi alcançando alguns de nós. E mudou a nossa história. Quando eu tinha 5, 6 anos, mais ou menos, eu era a caçula das moças. E onde o meu pai ia, eu queria ir atrás, né? Ele pegava a bicicleta dele, eu espero aí que eu estou indo. Sabe para onde era o lugar que meu pai ia todos os dias? Para o boteco. Jogar sinuca e beber cerveja. Sabe o que eu aprendi com 5 anos? Jogar sinuca e beber cerveja. Com 5 anos de idade. Meu pai só falava assim, ó, eu não posso colocar um copo para mim e outro para você. Você bebe no meu copo. Quem já bebeu cerveja aí, sabe que eles não bebem igual a gente bebe água, né? Belisca o negócio, né? Eu não, eu fazia assim. E ia bebendo. Mas desde o ventre, Deus tinha um projeto para a minha vida. Fui crescendo. Quantas vezes ia na minha casa, pai de santo, porque a minha mãe tinha uma enfermidade, e eles acreditavam que se um pai de santo chegasse lá, fizesse uma oração, deixasse umas coisas para a gente fazer, desse uns banhos de descarrego, e todo mundo, todos os filhos tinham que tomar aquele negócio. E todos os filhos queriam ver a nossa mãe curada. Ela tomava o banho, dava o banho na gente. E uma dessas sessões, eu nem me lembro quantos anos eu tinha, eu estava no quarto, quando aconteceu a sessão. Que coisa horrorosa, irmãos. Que coisa horrorosa. Eu cresci vendo meu pai espancar a minha mãe todos os dias. Ele não ia de murro, não. Ele ia de foice, de facão, de enxada, de enxadão, de machado, de mão de pilão. Todos os dias. Eu tinha pavor de dormir à noite, porque eu tinha medo dela não amanhecer viva no outro dia.
Olha de onde eu saí, queridos. Olha de onde Deus me tirou. Eu e meu irmão éramos mais corajosos. E a gente enfiava no meio, entre ele e ela, para que ele não matasse ela. Só com uma mãozinha ele me empurrava, eu voava lá na parede. E eu voltava de novo, para que ele não matasse a minha mãe. Até os 11 anos de idade, eu dormia na cama da minha mãe. Eu não saía da cama da minha mãe, porque eu tinha medo do que podia acontecer. Só saí de lá aos 11 anos porque ela engravidou e o bebê tinha que ter um lugar para o bebê. E nós crescemos assim. Os filhos cresceram assim. Revoltados. E aí, aos 17 anos, o Senhor me acha, me pega. Sabe a primeira coisa que Deus começou a falar comigo? A mulher tem que ser submissa ao marido. Ah, meu Deus do céu. Eu falei, o quê? O senhor é muito machista, Deus. Você está louco? Olha o que eu assistia. O senhor acha que eu vou deixar isso acontecer comigo? De jeito nenhum. Eu falava com Deus e era o que Deus falava comigo. A mulher tem que ser submissa ao marido. E eu, meu Deus do céu, o senhor está ficando doido. E quando passava pela minha mente, meu marido fazia um negócio, eu falei, Deus, eu sei que eu não vou ter força. Ah, mas eu faço uma comida e ponho um veneno para ele, Deus, que não vai dar, não. Eu cresci assim, queridos. As marcas que ficaram. Eu não podia ouvir gritos. Para piorar, o meu irmão, bem novo, começa a se relacionar com uma menina muito nova, e agora a gente tinha que correr lá na casa dele para separar ela e ele, porque era facão, foice, enxada. Do jeito que ele via meu pai fazer, ele agora começa a fazer com a esposa dele. E a gente tinha que correr lá e entrar no meio dos dois, para não deixar ele matar ela. Foi Deus que livrou a minha família de um assassinato, queridos. As irmãs da minha mãe, que moravam nas proximidades, todas elas, o marido corria atrás com machado, com foice, com ferro elétrico, e a gente corria no meio, tio, não faz isso. E eles, por incrível que pareça, não se respeitavam mais do que o meu pai, porque ele falou, porque você está pedindo, eu não vou fazer. E a gente ficava ali, até a situação amenizar. Meu pai, não. Meu pai, se a gente entrasse, ele pegava e jogava onde fosse. Se meu pai fosse brigar com meu irmão, ele não ia para dar couro no meu irmão com vara. Ele batia no meu irmão com machado, com foice, e não corre não para ver. E quando meu irmão já estava adolescente, ele pegou meu irmão, tirou a roupa toda do meu irmão e amarrou ele bem assim, numa antena que tinha no quintal, e não tinha portão, não tinha muro, não tinha nada. Ele amarrou o menino lá. E meu irmão tinha tanta vergonha, irmãs. Tanta vergonha. E passou um senhor bem velhinho, viu aquele negócio, entrou lá dentro, conversou com meu pai. Não faz isso com ele, não. Isso é muito desonroso. Eu podia não ser o que eu sou hoje, queridos. Porque as coisas não estavam caminhando para eu ser. Onésimo um dia se encontrou com o Senhor. Ele se tornou livre. Um dia eu fui encontrada por esse Deus. E Ele me fez livre. E algum tempo atrás, lendo essa mesma carta, essa mesma epístola, eu estava, meu esposo está aqui, ele é testemunha disso, eu estava ouvindo vozes à noite. Literalmente, eu ouvi alguém me gritar lá do portão, Dorinha. Israel, lembra disso, né, Israel? Israel me chama de Dorinha, porque ele me conhece há uns 15 anos, né? A minha família me chama de Dorinha. Dorinha. Eu falava assim, não é o Bill que está me chamando, porque ele não me chama pelo nome, muito menos pelo apelido. E eu acordei, ele está me chamando, amor. Não. Eu levantei, irmãos.
Levantei, abri a janela e olhei se tinha alguém no portão me chamando. E não tinha ninguém me chamando. Eu voltei e dormi. No dia seguinte eu escuto do mesmo jeito. Só que aí eu escuto a voz do meu pai me chamando. Dorinha. E eu imediatamente levantei. E eu vi o meu pai no portão da minha casa. Mas ele não estava lá. Mas eu vi ele lá. E ele falou, vão lá para casa. Que coisa esquisita. Quando eu dei por mim, não tinha ninguém ali. Estava de madrugada. E na terceira vez, Dorinha, falei, Deus, eu não estou entendendo. É o Senhor que está me chamando, Deus. Meu pai não está aqui. É o Senhor que está me chamando. Fala comigo, Senhor. E o Senhor falou comigo, queridos. Você precisa liberar o perdão para o seu pai. Eu falei, liberar o perdão? Mas eu não tenho nada contra ele. E passou um filme na minha mente. Desde os 5 anos de idade. E veio aquele filme. Coisas que eu nem me lembrava mais. E eu virei para o Bill e falei assim, amor, eu preciso lá no meu pai. E o Senhor foi claro comigo. Ele precisa do seu perdão. Porque ele não vai durar muito tempo. E há 12 anos atrás, essa mesma voz falou comigo que a minha mãe ia partir. E com 15 dias ele levou a minha mãe. E ele falou comigo, ele precisa do seu perdão. E nós fomos na casa do meu pai. E eu comecei a conversar com meu pai. Comecei a falar para ele de tudo. De todas as coisas que tinham acontecido desde a idade que eu me lembrava. De todas as vezes que eu assisti ele bater, espancar minha mãe, meus irmãos. Eu era caçula, então eu quase não apanhei. Mas os meus irmãos era joelho no milho, feijão, e daí para mais. Fio de luz, pau, cabo de vassoura. E eu comecei a falar com meu pai. E eu falei com ele, mas Jesus entrou na minha vida, pai. E ele mudou a minha história. Eu tinha medo de casar, porque eu assistia o casamento aqui dentro de casa. Mas o Senhor mudou a minha história. E trouxe alguém para trazer cura para a minha alma. E depois que eu falei tudo para o meu pai, eu virei para ele e falei assim, pai, eu quero te pedir perdão. Eu quero pedir perdão pelas vezes que eu senti raiva. Pelas vezes que eu não fui a filha que eu deveria ter sido. Mas eu também quero liberar o perdão sobre o Senhor. Pelas coisas ruins que o Senhor provocou em nós. Eu quero liberar esse perdão. E ali ele conversou comigo. Meu pai não é crente. E ele conversou comigo, expôs algumas coisas. Também me pediu perdão e liberou o perdão. Querido, sabe por que eu estou te falando isso aqui nessa noite? Porque o Senhor conhece o seu coração, querido. O Senhor não queria que o inimigo jogasse essas coisas na minha mente. Ah, mas olha só. Ah, você guardou rancor. Ah, você guardou mágoa. Ah, você guardou ressentimento. Um tempo depois que eu fui na casa do meu pai, que isso aconteceu, meu pai foi hospitalizado. Ficou entre a vida e a morte. Os médicos não davam nem chance de vida para ele. Nós vimos ele ficar ruim. Mas como o coração é tão duro, não deixou Jesus entrar, Jesus ainda está protelando o tempo dele nessa terra. E terça-feira ele volta para o hospital. Terça-feira agora. Eu estava lá até hoje de manhã. Mas eu creio num Deus que mudou a minha história, que mudou a minha vida, que deu uma chance para minha mãe. Minha mãe, quando estava hospitalizada, convertia. Voltava para casa, desviava. Pensa. Que prova, que luta que estava sendo. No hospital, a gente cercava ela. Os filhos ficavam 24 horas cuidando da minha mãe. Minha mãe emagreceu tanto. Quando ela faleceu, eu tinha cerca de 15 quilos menos do que eu tenho hoje. Eu carregava minha mãe no colo.
de tão debilitada que a minha mãe ficou. E quando ela fazia a decisão dela com a gente, chegava em casa as irmãs dela, você não entregou sua vida para Jesus não, né? Você não entregou não, né? A pressão. Minha mãe não falava das coisas que a família dela fazia. E aí, quando o Senhor disse para nós, quero levar. Falei, Deus, se é o Senhor que está levando, o Senhor vai levar, Deus. E ela foi para o hospital, numa tarde de quarta-feira. Eu fiz uma oração de entrega. Falei, Deus, a minha irmã que ficou com ela aquele período ali, passou a noite com ela, nós fomos lá, todos os filhos foram, e a minha irmã que ia passar a noite com ela, era nova convertida naquele período. E ela, o tempo que ela pôde falar de Jesus para minha mãe, e ela falou, e a minha mãe fez a decisão dela. E naquela noite, eu na minha casa, minha irmã casada na casa dela, e essa minha irmã lá no hospital, os únicos 3 crentes que tinham, sem uma saber da outra, nós fizemos a nossa oração de entrega. Deus, se é o Senhor que está levando, pode levar. E às 5 da manhã, Ele levou a minha mãe. Talvez você olhe para mim e fale assim, não, mas você está falando isso aí assim, tão seca, assim, tão naturalmente. O Senhor levou ela, queridos. O Senhor levou. E se você, nessa noite, precisa liberar perdão, que você abra o seu coração. E que você faça isso. Talvez você já casou, os anos já se passaram. Talvez seus pais já morreram, ou seus avós, ou quem você precisava pedir perdão. Mas isso ainda te aprisiona. E você precisa liberar essas pessoas para você ser verdadeiramente livre. Eu assisti tudo isso, eu vi tudo isso. Mas eu sou a única filha que não tem problema nenhum de chegar no meu pai, abraçar ele, beijar ele, brincar com ele. Eu não tenho nenhum problema com isso. Às vezes tem algumas coisas que a gente precisa conversar com ele, e as minhas irmãs falam assim, fala você com ele. Porque ele te admira. Ele olha para você e ele te acha uma pessoa diferente. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus mudou a minha história. E se você adentrou por essas portas, precisando liberar perdão para ser livre, precisando amar para ser livre, faça isso em nome de Jesus. Sabe quando foi que Deus falou comigo que ia levar minha mãe? Quando eu estava namorando. Ô prova que esse menino passou, gente. Quando ele me pediu em namoro, eu falei com ele, você está disposto a esperar uns 6 meses aí? Nós vamos orar. Deus falar que é. E vocês não fazem ideia da raiva que a minha mãe tinha disso. Que ela achava o cúmulo do absurdo uma moça de 17 anos se converter. Só quem fazia isso era quem já fez tudo de errado na vida, não tinha mais jeito. Aí ele se entregava para Deus. Então, quando eu converti aos 17 anos, aquilo foi o cúmulo do absurdo para minha mãe. E quando eu falava com ela que antes de namorar tinha que orar, aquilo, o trem ficava feio. Ficava horroroso. E ela nem acreditava que eu ia namorar ele. Ela falava, ih, essa menina só fica na oração? Não namora? Aos 25 anos, Deus teve misericórdia de mim. E Ele esperou 3 anos para que eu dissesse sim. E quando eu disse sim, eu falei, não, esse negócio não vai prestar. Não. Ah, Jesus, esse negócio não vai dar, não. Ele me ama demais e eu não correspondo nessa altura. Não vai dar, não, Deus. E sabe o que o Senhor falou comigo? Em alto e bom som? Você vai precisar dele. Eu vou levar a sua mãe. E você vai precisar muito dele. E ali o Senhor me deu uma experiência extraordinária. De aprender a amar alguém.
de deixar ser amada por alguém. Porque Deus foi muito claro comigo. Estou usando a vida dele para curar a sua alma. Estou usando o amor dele para curar a sua alma. Quando eu falei para Deus, Deus, mas ele, por que ele? Sabe o que o Senhor falou comigo? Porque ele está disponível para fazer na sua vida o que eu preciso fazer. E é através do amor dele que você vai conhecer o meu amor e você vai entender o que eu estou falando com você. 15 dias depois, o Senhor levou a minha mãe. Sabe o que é isso? Sabe o que é Deus cuidar de você nos mínimos detalhes? É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Deus quer usar o seu amor, querido, para curar pessoas, para curar vidas. Libera isso aí, querido. A essência de Deus é amor. Quando Ele entra dentro de nós, essa essência tem que fluir. Essa essência de perdão tem que fluir. Essa essência de amor tem que fluir, querido. Talvez você se converteu, mas antes de você se converter, você também espancava a sua esposa. E ela guardou mágoas por isso. E hoje você fala, nossa, eu queria tanto uma vida diferente, não queria um relacionamento mais legal, mais bacana, mas minha mulher, eu já fiz casados para sempre. Você plantou, querido. Conserta, repara o que você fez. E aí você vai ver, quando ela liberar o perdão para você, você vai ver que o relacionamento que Deus tem para a sua vida é muito além daquilo que você tem vivido. Não deixe as marcas do passado influenciar a sua trajetória. Impedir que você seja aquilo que o Senhor conquistou na cruz para você ser. Verdadeiramente livres. Livres do pecado, livres do abandono, livres das frustrações, dos traumas, dos temores. Livres. O Senhor nos quer livres. Eu e você somos nova criatura. Novas criaturas no Senhor. E sabe o que é tão lindo? Quando nós voltamos na carta de Paulo a Colossenses, que foi escrita depois da Epístola de Filemão, ele manda a carta a Colossenses pelas mãos de quem? Também de Onésimo. Sabe o que nós entendemos com isso? Filemão recebe Onésimo, libera o perdão sobre a vida de Onésimo, aceita Onésimo não como escravo agora, mas como irmão, como cooperador. E o que Onésimo passa a ser? Um missionário, um colaborador. E ele ajudava Paulo nas suas prisões. E quando Paulo escreve aos Colossenses, se não me falha a memória, já era a terceira prisão dele. Quando ele escreve essa carta aqui, a Filemão, era a primeira vez que ele tinha sido preso. E ele ganha Onésimo ali naquela primeira prisão. E quando ele escreve aos Colossenses, já era a terceira prisão dele. Ou seja, passaram-se muitos anos. E o que foi que Filemão fez? Você me persuadiu. Se fosse para mim te recompensar, eu devolver ele para você, para ele te servir em meu lugar. Ele é livre. Ele é livre para fazer o que ele quiser fazer. E o que foi que aquele escravo decidiu ser? Um embaixador do reino de Deus. Eu e você somos embaixadores de um reino eterno. Então, as nossas mazelas, as nossas frustrações não são maiores do que a causa de Cristo. Não pode ser maior na sua vida, querido. O reino tem que ser maior. A causa de Cristo, a causa do Evangelho tem que ser maior nas nossas vidas. E foi para isso que o Senhor nos trouxe neste lugar.
para nós sermos verdadeiramente livres, para alcançarmos as almas que Ele tem para nós, para vivermos a vida que Ele mesmo conquistou na cruz para nós. Aleluia! Deus é extraordinário, queridos. Talvez você já passou por essa carta e não olhou por esse ângulo. Mas nessa noite, nós também sabemos que um dia nós somos escravos. Todos nós fomos escravos. E hoje nós somos livres. Livres. Viva essa liberdade que o Senhor conquistou para você. Viva essa liberdade para você adorar a Ele sem reservas. Sem nenhuma pendência. Viva isso em Deus. Deixa isso sair de você e fluir para as outras vidas. Amém, queridos? Eu ainda quero orar por você nessa noite. Quando o Senhor, Ele entra na nossa vida, é isso que Ele faz com a gente. Ele nos torna verdadeiramente livres. E se você é livre no Senhor, nessa noite, que você libere as pessoas para serem livres. Você é livre em Deus. E se há alguém aqui nessa noite que precisa resolver algumas coisas do seu passado, que tem te incomodado, resolva isso. Talvez nem são do passado, talvez são recentes. Mas eu te convido para você resolver isso nessa noite. Eu te convido você para fechar os seus olhos aí no seu lugar, aonde você está. Deus conhece o seu coração. Ele sabe tudo o que se passa aí dentro. Ele sabe o que você precisa fazer. Ele sabe o que falta em nós, para nós fluirmos com liberdade nele. Então eu te convido nessa noite, meu amado, minha amada, a falar com Ele aí, o que você precisa fazer. Deus, às vezes eu não consigo fazer isso, Pai, mas eu entendo que perdão, que amor é decisão, Senhor. E eu me decido hoje para Ti, Pai. Eu decido hoje perdoar. Eu decido hoje amar, Pai. Eu decido hoje, Deus, a não ser mais escravo do meu passado. Eu decido hoje, Deus, a viver a vida que o Senhor conquistou para mim. Porque eu quero fluir no Senhor. Em todos os níveis que o Senhor tem para mim, Pai. Eu não quero viver à margem daquilo que o Senhor conquistou para mim. Eu não quero viver uma vida mais ou menos. Mas eu quero viver a liberdade que o Senhor conquistou para mim. Pai, nós nos rendemos nessa noite ao seu senhorio, Deus. Deus, nós sabemos que o Senhor é aquele que esquadrinha corações neste lugar. O Senhor é aquele, Deus, que libera o seu amor neste lugar, através da vida das pessoas que nos amam, Pai. E nós nos sentimos amados pelo Senhor. Porque se nós não podemos amar o nosso irmão a quem nós vemos, como nós vamos amar o Senhor que nós não vemos, Pai? E Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, Deus, para fluir esse amor na vida das pessoas, para que as pessoas se sintam amadas por nós e sintam o seu amor para com elas, Pai. Deus, que nessa noite o Senhor venha abraçar vidas aqui, ó Pai, que adentraram por essas portas, Pai. Que o Senhor venha abraçar essas vidas, Pai, e liberar o bálsamo de cura sobre elas, Pai. Que essas vidas venham entender, ó Deus, aquilo que o Senhor quer dizer para elas que elas precisam fazer. E que elas venham fazer de fato aquilo que o Senhor tem pedido. Para que nós sejamos livres, igreja livre no Senhor, livre para crescer,
Igreja livre, Deus. Igreja, Deus, que não tem receio e nem medo da sua volta, porque é livre. Igreja que está pronta, com o coração pronto para subir com o Senhor, Deus. A hora que o Senhor cantar a nossa pedra, Pai. Deus, que o Senhor venha falar a corações neste lugar. Que o seu Espírito, Pai, tenha liberdade de adentrar em cada cômodo do nosso interior e arrancar o que não presta, Deus. E limpar, Senhor, e lavar com o teu sangue, Pai. Mas nós queremos ser livres, Deus, verdadeiramente livres, para viver a vida que o Senhor conquistou para nós. Não de fachada, não de palavras apenas, mas de atitude, de ação, de vivência, de compaixão, de amor, de prática. Nós queremos ser os seus pés nessa terra, Deus. Nós queremos ser as suas mãos, Pai. Nós queremos abraçar, Deus. Nós queremos amar, Deus. E é por isso que nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que nos sonda nessa noite. Limpa corações aqui neste lugar. Torne estas pessoas livres, Pai. As pessoas que precisam, Deus, desse perdão, desse amor, Pai. Que elas venham ser alcançadas por esse amor nessa noite. E que elas venham ter a decisão, a atitude de liberar sobre as pessoas, para que elas sejam livres em Ti, no nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor abençoe a sua vida, querido. Que o Senhor abençoe a sua vida poderosamente. Amém? Pastor Simar. Aleluia. Glória a Deus. Tenho certeza que essa palavra foi alimento para o seu coração, para a sua alma. Agradecemos a Doris pela gentileza de nos atender e nos abençoar. E nós queremos seguir já na reta final, encerrando esse encontro, essa reunião dessa noite, orando ainda. Se coloque de pé. Já que você é livre, e nessa liberdade em Cristo nós temos também autoridade através do Espírito, nós oramos agora essa oração de confissão, de reconhecimento, e nós vamos orar agora também para encerrar, orando uns pelos outros. Pegue na mão da pessoa que está à sua direita, à sua esquerda. Às vezes quando oramos assim, nem sempre nós conseguimos ter a simpatia ou a empatia pelo problema do irmão, porque às vezes a gente nem sabe mesmo o que o irmão está passando. E não vai dar tempo agora para você conversar, nem perguntar para ele quais são os desafios dele. Mas acredite que Deus pode te usar neste momento como instrumento de bênção mesmo, para ministrar renovo, para ministrar restauração, para Deus manifestar a direção na vida do seu irmão. Então eu queria que agora, com os olhos fechados, você começasse a orar e clamar pela pessoa que você está segurando na mão agora. Mas clame com fé, com autoridade. Erga a sua voz. Deus quer escutar agora o seu clamor. Ele é Deus poderoso para te responder, para manifestar na vida deste irmão, dessa irmã, a bênção, o favor dele. Clame agora pela salvação do Senhor nessa casa. Clame pela provisão do Senhor. Clame por socorro. Clame por libertação, pelo renovo das forças espirituais. Senhor, queremos sair daqui mesmo renovados pela palavra do Senhor que foi ministrada, com a nossa consciência renovada, restaurada no Senhor. E queremos sair daqui, Deus, dessa noite também tendo recebido do Senhor forças espirituais para enfrentarmos as batalhas. Visita agora o Senhor que está enfermo. Visita agora o Senhor que está angustiado. Visita agora o Senhor, aquele que veio nessa noite pedir do Senhor uma resposta, uma orientação, a tua intervenção. Age, Deus, e abençoa cada família aqui representada. Clamamos e insistimos, porque temos certeza de que o Senhor é Deus generoso,
misericordioso, que nos escuta e nos responde. Responde à tua igreja, responde ao teu povo que clama por ti nesta hora. Ó Senhor poderoso, renova agora cada mente, cada coração. Visita os familiares que não estão aqui neste culto, em suas casas, que todos eles sejam alcançados também pela tua mão de poder. Age, Senhor. Colocamos diante de ti as nossas angústias, os nossos medos, sabendo que o Senhor é poderoso para se manifestar. O Senhor nos escuta, querido. E há corações que chegaram aqui atribulados. Mas eu quero ministrar sobre a sua vida neste momento a paz do Espírito. A paz do Espírito Santo de Deus, que excede todo o entendimento. Que essa paz possa guardar o seu coração e a sua mente. Deus poderoso, toma agora esse coração diante de ti. Toda perturbação leva embora, Senhor. Toda perturbação, Senhor, joga por terra agora no nome de Jesus. Derrama a tua paz sobre este lar, sobre essa vida e sobre essa família. Clamamos agora pela bênção protetora do Senhor. E na certeza que o Senhor nos ouve, nós te glorificamos no nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos orar neste momento pela vida da missionária Yara e Ana Paula. Elas estiveram aqui em Patinga há pouco tempo, estão no Brasil em tratamento de saúde, também levantando parceiros para o projeto delas ali em Guiné-Bissau, a escola que elas estão construindo para atender as crianças ali da comunidade. Elas estão num local onde as crianças não têm acesso à escola. Normalmente elas começam a ir para a escola depois de 10, 11 anos, quando elas podem caminhar sozinhas, porque não tem transporte coletivo para elas. E elas estão no Brasil com a passagem já marcada de volta para Guiné-Bissau para o mês agora de outubro, final de outubro. Mas o sustento delas caiu muito e elas só poderão retornar se elas conseguirem novas igrejas parceiras. E a escola lá só continuará se elas retornarem para o campo. Vamos clamar neste momento? Pela vida delas, pelo projeto, por saúde, por mantenedores, pelos convertidos que ali estão. Ore neste momento. Clamamos agora, Deus, pela vida da Yara e Ana Paula. Completa na vida delas obra de restauração, Senhor. Ana Paula que está nesse pós-operatório, Deus, continua abençoando a vida, a saúde da tua filha. Clamamos agora também, Senhor, pelas famílias delas, que estão se preparando para logo, logo vê-las partir mais uma vez para o campo. Mas sabemos, ó Pai amado, que só será possível a ida delas se elas conseguirem novos mantenedores. E nesses dias de crise tem sido algo tão difícil e desafiador, mas não é impossível para o Senhor. O Senhor é aquele que inclina o coração do rei para onde o Senhor quer. E nós pedimos, abre portas, dá provisão, sustenta. A obra iniciada ali em Guiné-Bissau é obra que pertence ao Senhor. Sustenta então esse projeto, faz um milagre na vida das tuas filhas. A tua igreja clama nesta hora e nós as abençoamos, pedindo sobre a vida delas a provisão do Senhor e o teu socorro. Ó Pai, tu sabes o quanto as tuas filhas estão angustiadas com a possibilidade de não voltarem ao campo. Senhor, se isso não acontecer, será a tua permissão. Senhor, mas que isso não aconteça por negligência do teu povo. Desperta, Deus. Abre, Senhor, o entendimento. Oh, Deus de misericórdia, faz a tua obra avançar, o reino é teu, a obra é tua, Senhor. Pedimos a ti, Senhor, para ti não há impossível. Socorra as tuas filhas, Senhor. Colocamos essa causa diante de ti, Senhor. Trabalha, Senhor. Trabalha neste propósito, Deus. Socorre também neste momento os nossos outros missionários que estão passando também por dias tão difíceis. Supra as necessidades deles. Eles não precisam só de dinheiro. Eles precisam da presença do teu Espírito. Envolve-os com tua graça. Socorre-os com teu amor.
Nós aqui de longe não podemos fazer muito, Deus, mas os abraçamos agora através da oração e pedimos que eles sejam abraçados pelo Teu Espírito. É a nossa oração, Pai, no nome santo de Jesus. Aleluia, aleluia. Queridos, ainda de pé, nós vamos fazer mais uma oração. Ainda não oramos pela Clínica da Alma, oramos? Já orou? Especificamente pelo grupo? Quem vai estar participando da Clínica da Alma neste final de semana, a equipe que vai estar lá ministrando, se tiver alguém aqui, vem aqui à frente rapidamente. Se tiver alguém que estará na equipe de apoio, vem aqui na frente, nós queremos orar junto com esses irmãos. O pastor Kennedy está representando, né, essa equipe da coordenação. Eu gostaria que você orasse. Alguns irmãos vão estar na cozinha, no apoio geral, na intercessão, na ministração. Esses aqui representam todo o grupo que estará servindo ali. Eu queria que você estendesse as suas mãos e os abençoasse neste momento. Eles estão indo ali como instrumentos de Deus para ministrar na vida de tantos que vão ali para ser curados, para serem tocados e restaurados pelo Senhor. Senhor, usa os teus filhos. Há tanto tempo eles têm clamado, se preparado, jejuado em favor dessa obra. E agora especificamente nós queremos como igreja também comissioná-los, estendendo as nossas mãos e liberá-los, Deus, com a autoridade do Senhor, para fazerem proezas ali através do Teu nome, ministrando cura, libertação e restauração. Unge as mãos dos Teus filhos, os lábios, fala através deles, toca em vidas através das mãos deles. Nós pedimos, guarda também os seus familiares, a casa de cada um, livre de toda a retaliação do inferno. Nós ministramos, profetizamos sobre eles a bênção do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Esse final de semana nós teremos a Clínica da Alma, iniciando na sexta-feira. Continue orando pelos irmãos que ali participarão. Domingo, nós teremos ceia. Venha celebrar conosco a ceia do Senhor, às 8 horas da manhã. Você que é membro ou está em processo de membresia. E queremos também falar sobre o dia de paz que vai acontecer no dia 17 de outubro. Nós temos realizado pelo menos uma vez no semestre esse dia de evangelismo e ação social. E o próximo dia de paz vai acontecer no bairro Vila Formosa, no nosso projeto social, em parceria com a nossa congregação. Você precisa participar. Você pode participar lá no dia e antes também, contribuindo. Nós vamos ter lá um bazar, para a comunidade, e as roupas serão dispostas como se fosse mesmo uma loja, assim, nas araras, tudo bonitinho, no cabide. As pessoas vão poder comprar as peças a R$1 para valorizarem também. Então, traga suas doações, traga para a secretaria da igreja. E se você quer se inscrever como voluntário dentro de alguma área que você possa contribuir, procure a Wadislene, a Cecília ou a secretaria da nossa igreja e dê o seu nome. Nós queremos a sua participação lá. Para ainda finalizar, o irmão Luiz está ali atrás para fazer inscrição para você, homem, e os familiares, para o encontrão dos homens do dia 24 de outubro. Você também não pode ficar fora dessa programação. Amém, irmãos? Vamos orar encerrando este momento. Mais algum aviso, pastor Kennedy? Não? Vamos orar encerrando e abençoando a sua vida. Senhor, obrigado pelo teu agir neste culto, pela palavra que foi ministrada, pela oportunidade que temos de ter comunhão também uns com os outros. Nos leva agora aos nossos lares, debaixo da tua proteção, nos guiando e nos conduzindo. Igreja, que a graça gloriosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sua casa, sua família, hoje e para todo sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe. Vai na paz de Cristo.